acredito que seja muito sobre isso, sabe? Mas tem muitas pessoas aí que estão construindo muito bem. Aqui em São Paulo, eu acho muito massa o trabalho da Luana Alves, que é uma vereadora aqui extremamente combativa. Em Guarulhos. Tem a Fernanda Curti também em Guarulhos. Fernanda Curti, nossa, muito combativa. Eu vejo muitos nomes de mulheres no nosso campo que são aguerridas mesmo, sabe? Samia Bonfim, Thalíria Petrone, Érica Hilton. É muito louco, né? Que você percebe que são exatamente essas mulheres que estão ali no combate no fronte contra a extrema-direita. Os primeiros nomes que eu imagino são mulheres. Não sei vocês, mas de cara eu só penso em mulheres batendo. Vamos dizer, no meu top 10, assim, olha, não correndo risco até de fazer uma revisão, mas eu diria que tem um 8-2 aí, um 7-3 no mínimo, né? 7 mulheres em especial na lista dos mais combativos. Aí tem um bom ponto, Caroline, que é o seguinte, ó. A extrema-direita já começa a emoldurar os seus candidatos para o Congresso. Não só tem dúvida para o candidato à presidência. Isso ainda está em aberto. Hoje mesmo, a Michele ganhou o corpo, mas quem é? O Tarcísio? Vai para que lado? Vai? Não sabe. Mas no Congresso, que é a grande obsessão do Bolsonaro quer o Senado e pelo Senado ele quer roer o STF, tá? Eles já estão se articulando. A esquerda, eu acho que ainda não fez os acertos e não aparafusou ainda os nomes, mas eu penso que já tem que começar a fazer, porque um ano passa muito rápido e tem que marcar os nomes para as pessoas. E tem uma mulherada que tem que ter esse nome valorizado. Como é que a gente consegue, então, esse avanço? Eu vou dar um caso aqui, de todos que você falou, vou dar um caso que o pessoal até comentou agora ali, acho que a pergunta é para você, depois a gente até pode falar, né? Mas a pergunta era do Calvarino. Por que o PT esconde o Renato Freitas? É a pergunta, né? Renato maravilhoso mesmo. Renato Freitas é um ótimo nome. A Natália Bonavides, ao meu ver, assim, não esconde. Acho que seria uma forma até depreciativa de dizer, mas não impulsiona também, né? São 2 nomes jovens, combativos, intelectuais, que têm tanto a forma política de se comunicar como a forma popular. Um homem negro, num estado completamente racista, a outra uma mulher que vem do Nordeste numa Câmara Federal. O que está faltando para dizer? Está aqui nosso deputado, está aqui nossa senadora, nós vamos com eles. O que está faltando, Caroline? Exatamente, concordo. A mesma visão que o pessoal aqui do chat tem, né? Renato Freitas é um ótimo nome também, Natália Bonavides também é um ótimo nome. Eu acho que realmente falta colocar um holofote em cima dessas pessoas, amplificar o trabalho delas, puxar elas para as bases, mostrar, olha só o Renato Freitas aqui, pessoal, conheçam o trabalho de Renato, conheçam o trabalho de Natália, conheçam o trabalho de Luana, amplificar os nossos, muito mais do que amplificar os da direita. Porque o que acontece, como o pessoal até comentou aqui no chat, existe muito esse movimento do nosso campo de deixar para colocar um holofote nas pessoas muito durante as eleições. E política não se faz só durante as eleições. Política se faz todo dia, o tempo inteiro. Então é sobre articular também, levar essas pessoas para falar, Renato Freitas tem esse potencial aqui, que é deputado do Paraná e tal, vamos levar ele para ser conhecido em outros lugares também, vamos criar união das nossas bases, união dos nossos políticos, dos nossos militantes, amplificar e levar para outras bolhas também, tipo, por exemplo, criar encontros entre várias pessoas do mesmo âmbito político para também esses eleitores se conhecerem. Eu acho que falta também pensar estrategicamente em cima de cada um desses nomes, de pensar como que a gente vai fazer o Renato ser nacionalmente conhecido. Como que a gente vai fazer as pessoas verem o trabalho dele, conhecerem ele furar bolhas, sabe? Como que a gente vai amplificar o trabalho dele e investir nessa pessoa, sabe? Investir na política dessa pessoa, porque nós temos pessoas no nosso campo. Eu acho que só não tem esse olhar de falar, cara, tem que investir nessa pessoa aqui, porque ela tem um potencial político enorme de representar realmente a gente nesse espaço da burguesia. E eu acho que Renato, inclusive, é um ótimo nome, bem citado aqui. Porque se for pensar também no lado dos homens, também a maioria dos homens que tem esse potencial são os homens mais aguerridos, que também são os homens negros da esquerda, que são extremamente aguerridos. Renato, que passa muita coisa com a extrema-direita também em Curitiba, um monte de situações de racismo, até dentro que ele trabalhou como vereador também, ele passava, tentaram caçar o mandato dele, diversas situações, e perceba quem que são os nomes. Os nomes que nós estamos dando são os mais aguerridos.
Renato, ela está na ordem do dia. Ela está na ordem do dia da Câmara, agora da Assembleia, antes da Câmara, agora na Assembleia. É evento canônico em Curitiba, né? Toda semana tem a tentativa de cassação do Renato Freitas. E a gente não tem feito o movimento que a direita tem feito de não focar tanto nos seus políticos mais tradicionais. A direita parou de focar tanto naqueles políticos que a galera sempre votava nos anos 2000, 2010. Eles estão focando nos rostos jovens. Enquanto a esquerda ainda tem os seus políticos mais antigos que continua focando nesses mesmos políticos, não renova. E o povo quer ver rosto novo também. Por isso que tanto cola esses vídeos do Nicolas, porque é um rosto novo. Tem gente que nunca nem sabe quem é ele, nem sabe que ele é deputado, entende? Ele é um rosto novo na política. Diferente da esquerda, que a gente não trabalha muito esses rostos novos, a juventude. Eu acho muito importante isso, trazer a juventude para dentro da política, focar nesse público jovem também. Porque é o que mais tem esse entendimento também de redes sociais. Por isso que pegam políticos jovens como o Nicolas Ferreira para fazer esses conteúdos, porque o Nicolas já vem desse universo da política das redes, não das ruas. O Nicolas sai das redes para ir para as ruas, diferente de muitos políticos que começaram nas ruas, estão indo para as redes e ainda não entendem como é que funciona. Então, por isso que focar também nos políticos que são dessa juventude, que já vem desse espaço das redes sociais, que sabe mexer, algoritmo, criar vídeo, fazer live e tudo mais, para também ocupar esse espaço, porque tem um espaço para essa juventude dentro da política, e o Nicolas está tomando muito esse lugar, roubando muito esse público dos jovens que estão começando a se politizar agora, que estão indo para as ruas agora, que estão falando essas coisas, e que não entende nada de política, porque o discurso é raso, é simples, não é tão politizado, tem um viés ali que você sabe que ele é muito antipetista, anticorrupção, e isso é bem fácil de você cooptar em qualquer pessoa, né, tipo, que não tem tanto conhecimento político, do que é a corrupção no geral, né? Então eu acho que envolve muito todos esses fatores que trazem o Nicolas também nessa amplitude, que nós não temos tanto no nosso campo, e nós não amplificamos também os nossos do nosso campo. Por isso, eu acho muito importante pontuar isso também, de não ter esses holofotes, esse investimento, essa estrutura também para crescer politicamente. Porque, por exemplo, se você vai querer crescer num estado como o Paraná, você tem que ter estrutura para você se movimentar no estado, ter segurança, você conseguir dialogar com as bases, você ter encontros, você conhecer pessoas ali. Então precisa ter estrutura, investimento e holofote em cima daquela pessoa. E a gente só deixa para fazer isso perto das eleições. E, novamente, política não se faz só nas eleições. Agora, em 2025, a direita inteira está construindo já os seus projetos eleitoreiros. Tem o projeto Leão de Oruan, tem a CPI da INSS, vai vir alguma coisa envolvendo aborto, alguma coisa envolvendo maconha. A gente sabe, é 2025, gente, é um ano antes das eleições. Esse é o ano que vocês vão ver os políticos saindo do bueiro com projetos extremamente aleatórios, que você vai falar, nossa, mas que projeto ideológico, sabe? Tipo, uma coisa bem aleatória, assim, como eu vi aqui em São Paulo. Vereadores fazendo projeto para sepultamento de feto. Tipo, obrigando o Estado, assim, a você ser obrigado a fazer certidão de óbito, independente do período gestacional, que você teve uma gestação interrompida, você tem que sepultar. Até embrião, assim, tipo, basicamente. Então, projetos muito eleitoreiros, que eles vão utilizar antes das eleições para amplificar. Vai vir muita CPI, nos estados vai ter CPI pra caramba, vai ter CPI nacional, vai ter projetos absurdos, como esse que, do nada, projeto Leão de Oruan aqui em São Paulo também, que criminaliza o investimento da... Na capital, São Paulo, o intervalo bíblico nas escolas. Daí intervalo bíblico nas escolas, tipo, coisas que vocês falam, gente, para que tá fazendo isso? Por quê? Lucas Pavanato, por exemplo, é vereador mais votado de São Paulo, tá já checando ano que vem aqui, ó, já tá pensando, projetando deputado. Isso é óbvio, sabe? A direita já olhou e falou, Lucas Pavanato, holofotamos aqui muito bem, conseguiu ser muito bem votado, número de votos suficiente para se eleger estadual ou federal. E a gente sabe que já está em construção de imagem política até o ano que vem. Já está fazendo esse projeto. E daí você se pergunta, nós estamos fazendo isso também no nosso campo? Nós estamos fazendo projetos fodas para tocar nas bases, projetos que envolvem alagamento, metrô, ônibus, escala 6x1, trabalho mesmo, assim, que toca nas bases, que não é esse projeto ideológico.
Porque daí é o nosso lado que tem que vir com um projeto alternativo. Se eles estão vindo com um projeto sem noção, a esquerda tem que mostrar que tem projeto com noção, que faz sentido para a população, que dói realmente no trabalhador, que é o dia a dia, sabe? Então, partir disso também, porque eles estão construindo suas imagens, estão construindo seus personagens para 2026. E é aí que eu falo para a galera que está assistindo, notem isso, observem, vejam essas estratégias, comecem a ver os fios que ligam todos esses conteúdos que essa galera da direita faz, porque chega na gente, mesmo que a gente não queira, o algoritmo manda. Então, quando chegar, olha, fala, caraca, olha só essa estratégia que ele fez aqui, olha essa entonação de voz, olha essa musiquinha de fundo, olha como ele desinformou isso daqui, como ele misturou essa informação com outra. Então, começar também a ter esse olhar, além do que simplesmente está sendo falado, mas também com o que parece, sabe? Com o que está aparecendo ali nos vídeos. E como essas pessoas constroem suas imagens antes das eleições oficialmente, né? Como essas pessoas não esperam para chegar em 2026 e começar a criar projetos e coisas. Não, essas pessoas estão falando agora, 2025. Elas não fizeram em 2024, não fizeram em 2023. Elas fazem um ano antes da eleição ou ali, bem no comecinho das eleições, a campanha antecipada. Muitos deles já estão fazendo campanha antecipada, palanque político. Essa própria CPI da INSS, mesmo ela sendo muito positiva no papel da investigação, tem muitos pontos que também o pessoal nem pensa, que é o próprio palanque político. Quantos dos políticos vão aproveitar que não fizeram porcaria nenhuma nesses últimos anos de mandato para falar que estão finalmente fazendo alguma coisa na CPI da INSS? Quantos que vão aproveitar só do palanque, mas não vão fazer nada de último na investigação? E quanto de voto vai ser vendido também nessa CPI com orçamento secreto? É muita coisa para se pensar. Mas, claro, vamos defender a CPI pela investigação. Só que também vamos ter senso crítico de pensar tudo que vai estar acontecendo nos bastidores, no cafezinho ali, que a gente não vê, sabe? Então, acho importante trazer esses pontos também.